A CNA publicou recentemente um comunicado técnico para orientar você, produtor, sobre o programa de regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito rural da agricultura familiar, o famoso Desenrola Rural. Para nos ajudar a entender e dar dicas preciosas sobre o tema, nós convidamos a assessora econômica da CNA, Isabel Mendes. Mais uma vez, privilégio conversar com você. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Estevam, um prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Quais dívidas estão enquadradas nesse programa, Isabel? Pois é, a gente tem aí dívidas diversas, né? Diversas fontes aí de recursos. A gente destaca, então, as dívidas inscritas na dívida ativa da União. A gente também tem aquelas dívidas com recursos dos fundos condicionais de financiamento, FNE, FNO e FCO. A gente tem a dívida do crédito rural oficial, né? São dívidas que estão aí em prejuízo ou em atraso há mais de 180 dias da publicação aí desse decreto. Foi publicado no Diário Oficial no dia 12 agora, de fevereiro. Então, a partir dessa data, e contando esses 180 dias, dívidas em atrasos poderão ser renegociadas. E o que a gente chama de crédito de instalação, né, que é esse financiamento do INCRA para famílias beneficiárias da reforma agrária, né, para permitir a instalação e assentamento, que seria ali compra para primeiras necessidades, equipamentos, investir na produção. Então, são esses os créditos aí, né, as operações de crédito que são passíveis de renegociação aí no Desenrola Rural. O programa, então, abrange todo esse montante de dívidas, né? Todo esse montante de dívida. É bastante dívida, né? Assim, dívidas diversas. Segundo, inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, é passível aí, eles estimam quase 1 milhão de beneficiários aí com essa medida. Quais dívidas estão enquadradas, nós já destacamos, e as condições oferecidas para quitação ou parcelamento? De antemão, a gente já adianta que por ser uma carteira diversa, compondo várias dívidas, as condições, presumo, também sejam bem diferentes, né? De uma maneira geral, dá para a gente dar um norte para o produtor? Dá para a gente dar um norte, sim, exatamente o que você falou. A depender, então, do tipo de dívida, a gente tem, inclusive, condições que já estão ali definidas no decreto e outras condições, na verdade, vai depender ali de política de crédito das instituições financeiras. Né? Assim, começando, então, que a gente tinha falado de dívida ativa da União, na verdade, aqui a nossa orientação é que ele entre ali no regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda, a PGFN, e lá ele vai, então, né, fazer ali a sua solicitação, tem ali as opções de pagamento, inclusive, e lá é que ele vai consultar essas condições. Na questão dos fundos condicionais, aí a gente já tem as condições definidas no decreto. Né? Ali no anexo, a gente tem um comunicado técnico, então, que coloca também essas informações, mas no decreto a gente tem ali 2 anexos onde constam quais são esses descontos. A gente tem um desconto para pagamento à vista, quando você vai lá e quita a sua dívida, e aí são descontos maiores, que ficam entre 40% e 80% da sua dívida atualizada, e tem um desconto adicional, um desconto fixo, que eles chamam. E no caso do pagamento parcelado, o produtor também pode parcelar aquelas dívidas ali com os fundos condicionais. Aí, nesse caso, a gente tem um bônus de adimplência para cada um dos pagamentos, entre 25% e 65%, mais um desconto fixo. Só chamando a atenção aqui, também é importante a gente observar quais dívidas estão enquadradas. Nesse caso, são dívidas que foram contratadas entre 1 de 2012 a 31 de 12 de 2022. Todas essas informações, friso, estão lá no nosso comunicado. Aí a gente tem o crédito de instalação, né? E aí depende da modalidade, porque tem modalidade habitacional, apoio inicial, fomento, cacau, recuperação ambiental, então depende da modalidade. Mas a gente pode colocar aqui que a gente tem descontos que vão de 50% a 96%, e nesse caso ele vai saber procurando diretamente o INCRA, né? E tudo depende de se parcelar, quitar à vista, como você bem frisou e vale a pena nós repetimos. Gente, é normal. Pagamento à vista lhe dá sempre o direito de um belo desconto. Mas, dependendo da sua situação, talvez seja melhor parcelar. Né? Exatamente, dependendo da situação. Nesse caso, por exemplo, inclusive, como a gente acabou de falar, por exemplo, do crédito de instalação, o pagamento ele vai ter que ser realizado em parcela única, especificamente. Então, realmente depende muito de onde você está enquadrado, né? Nesse caso, inclusive, o pagamento tem que ser feito em até 30 dias da atualização do saldo devedor, porque você vai lá e ele vai atualizar o seu saldo devedor, né, com uma correção monetária, e aí você vai ter até o final do ano para pagar. Então, de novo, depende muito de onde você
está enquadrado. Isabel, a quem o produtor deve recorrer para consultar a situação financeira dele e solicitar, por exemplo, a adesão a esse programa? Também, mais uma vez, depende de onde você está enquadrado. Então, dívida ativa da União, PGFN, no programa Regularize, e aí você tem que entrar no site, e aí você pode entrar pelo gov.br ou com CPF e senha, né? Então, tem algumas formas de fazer isso. Fundos constitucionais de financiamento, você tem que procurar as instituições financeiras que operam esses fundos, no caso do FNE, o Banco do Nordeste, no caso do FNO, né, do Nordeste, Banco da Amazônia, o BASA, e no caso do FCO, o Banco do Brasil. No crédito de instalação, a gente tem o INCRA, tem que procurar diretamente o INCRA. E um último que é muito importante falar, porque aí a gente tem ali as operações de crédito, as demais operações de créditos contabilizadas em prejuízo ou em atraso, né, mais de 180 dias aí do decreto, do nosso crédito rural oficial, né? Lembrando que a gente está falando, de novo, de agricultura familiar, dos pronafianos, beneficiários do Pronaf, e aqui também a gente tem o crédito fundiário, reforma agrária. Então, essas operações do crédito rural oficial, das instituições financeiras que estão autorizadas, né, a operar pelo Banco Central, também estão autorizadas, e aí a gente firma, né, a gente reafirma e frisa esse termo, elas estão autorizadas. Então, a depender da avaliação da instituição financeira, pode ser que haja aí a renegociação, e as condições oferecidas nesse caso não estão no decreto. Aí vai depender da política de crédito de cada instituição financeira, então o produtor tem que procurar a instituição financeira para fazer. E aí, infelizmente, né, a gente vai depender, né, digamos assim, da boa vontade da instituição financeira acatar, e, mais do que isso, das condições que ela vai oferecer, já que a gente não tem aí uma determinação neste documento. Sentar-se à mesa e negociar mesmo. Pois é. A arte da negociação. Para fechar, Isabel, antes de darmos aí os caminhos para que o produtor, você ouvinte, possa ter acesso a mais informações, além dessas bem didáticas que a Isabel acaba de repassar, quais são as vantagens? Claro que ninguém quer ficar devendo, né? Que outras vantagens tem para o produtor que aderir ao Desenrola Rural? Bom, algumas, de fato, vamos lá, acho que antes da gente até falar das vantagens de renegociação, que elas são sempre importantes, você sai da situação de inadimplemento, de estar negativado, de estar com uma dívida, o que compromete, inclusive, as suas novas concessões de crédito. Você não pode pegar novo crédito. Inclusive, neste decreto também vem a regulamentação da Lei 15.038 de 2024, que justamente trata de novas concessões de crédito, porque quando o produtor está negativado, ele não pode pegar. E aí ele abre aqui, ele autoriza as instituições a concederem crédito, no caso das pessoas, dos produtores que estão enquadrados aqui no Desenrola Rural, mesmo que estejam negativados, ou aqueles que têm dívidas menores de R$20 mil também poderão pegar aí novas concessões de crédito. Então, né, essa vantagem. Mas o fato é sair da situação de não estar em dia com seus pagamentos é o melhor dos mundos. Ninguém quer ficar, né? Certamente o produtor que está negativado, que não fez o seu pagamento, é porque teve uma questão climática, uma perda de safra, sofreu alguma coisa que o impediu de fazer esse pagamento, e agora ele tem uma condição muito melhor do que se hoje, de fato, ele for à instituição financeira para renegociar. Particularmente, né, reforço na questão dos fundos constitucionais de financiamento, que tem esses descontos que são bastante relevantes, e do crédito de instalação. Para a questão específica do crédito rural oficial, é que, de fato, ficou pendente uma solução melhor, né, porque, no fim das contas, ele apenas está reforçando o que já está lá no nosso Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, dizendo que elas estão autorizadas a fazer, né, de novo, conforme políticas de crédito. Então, não tem, em princípio, nenhuma vantagem adicional que está estabelecida aqui. Ela só está reforçando, então, que elas estão autorizadas e que podem ser dados descontos, mas também fica a critério das instituições financeiras. Desenrola Rural, ele começa efetivamente a partir do dia 22 de março. 22 de março, ela passa a vigorar, né, esse decreto. É claro que tem que lembrar que as instituições financeiras, elas têm um prazo de adequação aí para o seu sistema operacional estar apto a receber essas adesões, né? Por exemplo, a gente conversou com Base, com o BNB, a gente deve ter ali, eles falaram em torno de 30 dias, né, para ajustar o sistema operacional para, de fato, conseguir consolidar, né, e fazer aí essa adesão, né, o pedido de renegociação do produtor rural.
Mais informações sobre o comunicado técnico no site da CNA, anote aí, cnabrasil.org.br, privilégio. Temos aqui a Isabel Mendes, assessora econômica da Confederação. Um abraço, obrigado, Isabel. Um abraço, até a próxima oportunidade.